Queridos irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados, de certeza com muito carinho que nós sempre aproveitamos a oportunidade que esta casa nos dá. Alguns aqui devem estar lembrados, né, de já terem me ouvido, então eu sou sempre aquele que faço uma junção de um processo seríssimo doutrinário do Evangelho de Jesus, mas gosto de usar alguns recursos que fazem com que a gente tenha um pouquinho de desintoxicação do nosso dia a dia, da gente ficar meio triste, ficar meio nervoso. Então eu vou começar dizendo assim, eu lembro-me quando eu era pequeno, e eu já fui, né? Eu já andei de casa curta, como diz outro, e no processo religioso que a gente ia, e hoje cabe a conversa, nós tínhamos dias lá, que às vezes era chuva, às vezes era frio, às vezes era, não importa o que era, mas tinha dia que tinha menos pessoas, mas lugares vazios, assim, ao olho nosso presente. E eu lembro que minha mãe contava sempre que tinha uma senhorinha lá, que ela era muito assim, ferrenha, ela era muito, muito beata naquele sentido da religião. E quando ela olhava assim em alguns lugares vazios, ela dizia assim, malandros, não vieram hoje. E tinha uma outra senhorinha que era muito boazinha. Ela sempre disse, não, estás enganada, hoje eles vão rezar em casa. Ela sempre defendia. E aí a pergunta é assim, quando nós não vamos à casa de oração, ficamos em nossas moradias, nós rezamos mesmo? Porque nós que nos dispusemos a vir até aqui, nós deixamos lá os nossos pseudos afazeres. Aí alguém vai dizer, não, mas eu tinha que fazer a comida da manhã, aí eu tinha que fazer isso aqui, eu tinha que ler um livro. Pseudos afazeres, que tudo que nós íamos fazer nesse período aqui agora, dá para fazer depois. Dá ou não dá? Dá. É só retornar, demora mais um pouquinho, mas a gente faz, né? Então a grande preocupação é que a gente, se puder, esforçar-se para trazer a nossa, eu gosto de lembrar assim, a nossa brasinha que anda meio apagada pelas dificuldades, pelas intempéries, pelos momentos difíceis, pelo familiar, que não é diferente da de ninguém, todo mundo tem problema, né? E esforçar-se para vir para o braseiro, que a casa religiosa é um braseiro vivo, onde a reunião das pessoas, o encontro das pessoas, e nós vamos falar sobre isso hoje, é muito importante. E aqui nós vamos passar alguns recados a respeito da importância de estarmos reunidos em nome de Deus. O nosso título, quando pediram o título da nossa conversação, nós citamos lá assim, Espiritismo e Religião. Mas, por outro lado, nós podemos até mudar a frase um pouquinho, botando assim, Espiritismo é religião? E vamos botar um ponto de interrogação. Porque lá nas obras básicas existe um quesito, e foi colocado pelo codificador da doutrina, onde diz que o Espiritismo não é mais uma religião. Assim a forma está lá, certo? E diante desta informação, ou diante desse fato, alguns personagens, hoje até adentrantes e frequentadores a tempo de doutrina espírita, ainda têm dificuldade de compreendê-la como fator religioso. A gente não escuta umas coisinhas aí que assusta, como diz o outro. Mas, por outro lado, é a maioria de nós. Então, vou lembrar, meu filho pequeno, se já tocamos nesse assunto aqui, vamos tocar de novo, de 3 anos de idade. E a professora diz assim, cada um de vocês vai dizer aqui agora qual é a sua religião. E aí muitos falaram católico, o outro falou isso, o outro presbiteriano, o outro tal e foi. E o bobinho do meu filho, com 3 anos, tadinho, levantou o dedinho e disse, sou espírita. A professora só faltou mandar ele embora, mas ela disse assim, espiritismo não é religião. Tadinho, ele se apagou, ficou lá quietinho. Se fosse hoje, porque hoje eu trato de uma pequenininha, faz 4 anos, né, que está lá comigo, mas hoje ele já nasce de olho aberto, né, gente? Eu garanto para vocês que ela ia fazer uma pergunta para ela. Por quê?
Que hoje eles perguntam tudo é por quê, né? Tem uns que é parquê, eu não falo direito. Mas ele não fez, tadinho, ele ficou todo envergonhado, baixou a cabeça e ficou quietinho. Posteriormente, eu pedi licença e tive uma conversa com a professora. Não para acusá-la ou coisa assim, mas eu fiz a seguinte pergunta para ela. Você já leu alguma coisa sobre doutrina espírita? Você já teve oportunidade de ouvir o que significa e os preceitos de doutrina espírita? Não. Então como é que você pode fazer uma afirmativa dessa? E depois viramos amigo, claro, conversando, batendo papo, tal, tudo bem. Não sei se nos caminhos de hoje ela não está por aí pela doutrina espírita, porque no caminho muitos vão se encontrar. Outro detalhe é a questão do censo. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de responder o censo, que às vezes na família é um que responde, não são todos, né? Eu fui chamado lá, porque o condomínio faz uma equipe lá embaixo e desce devagarinho. E eu fui. Mas eu peguei, porque tem dois tipos de questionário. E eu peguei aquele que não perguntou nada de religião, fez 5 perguntas, matou, acabou, tudo bem, então tchau. E tem um outro, que cai para alguns, que pergunta a religião. Aí vem outra colocação interessante. Quando perguntados, a maioria de nós por aí, qual é a nossa religião, a maioria ainda não disse espírita. Ainda se apega ao preceito religioso dos seus pais, de seus costumes antigos, e não responde espírita. Está mais do que atestado isso. Sem falar que quando eles dizem que nós somos 3%, 4% do Brasil que é espírita, é bastante furado. Porque como aquele questionário não pede a opinião de todos, eles fazem percentuais. Mas ainda quero dizer para vocês que a maioria ainda se diz simpatizante da doutrina espírita, não exatamente espírita. Isso vai ficando defasado as informações, certo? Agora, diante daquilo que está lá, nós estamos buscando, faz tempo, de vez em quando fazemos pesquisa, e hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre espiritismo e religião, sim, mas também na caracterização, e é Kardec que vai dizer para nós, espiritismo é religião, não é uma, é religião. Então nós vamos lembrar, eu coloquei aqui no começo, aqui para a gente não ficar, como diz o outro, eu já fiz 70, sabe, essa semana passada, eu estou precisando do meu amigo aqui. Aí diz, outra coisa interessante lembrar é assim, um dos canais de televisão nosso mais acentuados aí em termos de conhecimento, há muitos anos atrás criou um programa, e o programa se chamava As Religiões. Faziam entrevista, faziam encontros lá que eles mostravam na televisão, tudo. E um dia eles foram ao terminal urbano lá de ônibus, né? Que era o antigo, não era aquele ali, o mais recente, não é o Tire, o Ticem, agora tudo é tiro, tudo, não é para tudo quanto é lá. E começaram a fazer perguntas para as pessoas. E entre as perguntas que fizeram, um determinado repórter, um determinado dia, perguntou assim, espiritismo é religião? Perguntou para um disse sim, outro disse não. E ao perguntar para uma senhora, ela deu a seguinte resposta, não, espiritismo não é religião. Aí o repórter emendou, por quê que a senhora diz isso? Porque não está na Bíblia. Aí a gente começa a se perguntar, tem alguma religião lá na Bíblia dizendo que é? Nenhuma, absolutamente nenhuma. No Novo Testamento, trata-se da clareza de sermos e tentarmos ser cristãos, ou seguidores de Cristo. E aí por isso o cristianismo, assim dito, mesmo lá dentro do Novo Testamento. Mas nos fatos bíblicos não existe nenhum lugar ali que diga que essa religião é aquele, ou que Jesus pertencia a essa ou aquela religião, ou que possa pertencer. Embora muitos de nós de religiões diversas achamos que Jesus é nosso, né? Porque tem uma confusão por aí. Mas isso não existe. Então a resposta também estaria totalmente fora de qualquer proporcionalidade. Aí a gente começa a lembrar os conceitos que a gente vem trazendo ao longo do tempo sobre o Espiritismo. Um deles diz assim, o Espiritismo é uma ciência nova que vem demonstrar de maneira irrefutável
a possibilidade da comunicabilidade entre os chamados mortos e os chamados vivos. Fez isso ou não fez? Continua fazendo ou não continua? Porque demonstra, até na lógica científica, né? Filosofia já vamos falar, e por aí afora. Depois tem um outro, bem resumido, que diz assim: é uma ciência, uma filosofia de consequências religiosas. Porque não adianta nós aprender da filosofia nova de que somos imortais, que precisamos mudar nosso pensamento, sentimento e atitude, e não juntarmos nenhuma perspectiva de que isso vai fazer parte de um processo de mudança moral, ou seja, o fator religioso. Aí diz, ciência e filosofia de consequências religiosas. Existe, claro, as afirmativas que estão por aí, está de antigamente, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Aí é isso que nós queremos chegar. O que significa esse fator de dizer-se que o Espiritismo vem a ser uma religião? A gente foi lá na Revista Espírita, de 1º de 11 de 1868. Kardec, num discurso feito no dia da chamada homenagem aos mortos, infelizmente a maioria diz que é comemoração dos mortos, é homenagem aos mortos, lá em Paris, ele fez um discurso, ele conversou sobre o tema. E ele começou, como ali ia acontecer uma reunião de espiritistas, como eles dizem antigamente, Bezerra ainda fala isso, né? Porque muitos de nós não somos espíritas exatamente, mas espiritistas no conceito de mais amplo e de simpatia. Ele começou assim, ó, botou lá, né? Espiritismo é uma religião. Isso é Kardec, está lá na revista, aqui eu tenho até ela aqui bonitinha, mas ela estava tão assim desgastada, já estava virando como é papiros, como diz outro, aqueles antigos e tal. Então aí diz assim, aí quando ele vai falar se espiritismo é ou não religião, ele vai dar uma sessão comemorativa dos mortos em 1 de 11 de 1868. E ainda aqui tem alguns dados da Revista Espírita de dezembro de 64, que conjugaram aqui. Revista Espírita é uma revista que Kardec, lá nos tempos entre as obras básicas, criou esse processo, fundou essa revista para trazer ali preceitos, entendimento e compreensão de doutrina espírita. Até hoje ainda existe, claro, não com aquele passado lá do antigo, mas com informações de uma série de coisas, e até reativando e trazendo de volta as informações antigas, porque tem diversas passagens por aí. Ainda se encontra e faz até a assinatura da Revista Espírita. Aí ele começa dizendo assim, ele começa lembrando Jesus. E o nosso irmão, quando fez a abertura, trouxe essa informação novamente. Ele diz assim, Jesus disse, que é para caracterizar depois o fator religioso: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí estarei com eles. Pode depois nós trazer o fator religioso. Aí ele começa dizendo lá assim, ó, mas por que se reunir? Por que nós estamos reunidos hoje, ou nós estamos aqui hoje, se nós podíamos todos eles estarmos em particular, cada um fazendo a sua prece? Ou não podíamos? Eu sei que a gente às vezes não faz, mas cada um podia estar fazendo. Aí ele começa dizendo assim, ó, não podíamos cada um fazer em particular o que estamos fazendo em comum? Ele continua, qual é a utilidade desse encontro? Porque tem que ter uma utilidade, tem que ter uma lógica. Aí ele começa dizendo assim, qual a utilidade? A maior utilidade está no resultado produzido, né, pela comunhão de pensamentos, que estabelece entre as pessoas reunidas, os mesmos objetivos. Que nós viemos até aqui com os mesmos objetivos. Nós podemos ter diferença de concentração, de ser mais facilitado o nosso envolvimento, mas nós viemos com objetivo. Se a gente sair de casa para uma casa religiosa e não tiver um objetivo prático, para quê? O grande objetivo e maior nosso, claro,
é trazer nossas dores, nossas angústias, nossas aflições, ou não trazemos. E principalmente a dos nossos, porque são maiores do que as nossas. A dor dos nossos dói muito mais na gente do que as nossas. A nossa a gente disfarça, né? Os filhos perguntam, pai, tá tudo bem? Pai, meu filho, tá. Às vezes a gente que tá pegando fogo por dentro, como os outros, né? Cheio de problemas, tal. Mas quando um deles adoece ou cria um problema, uma coisa qualquer, dói uma barbaridade. Então nós viemos de nossas moradias trazendo nossas verdades. E isso já é um objetivo. É reunir, por que não dizer dores, angústias e aflições, mas ao mesmo tempo reunir esperança de nos sentirmos um pouco melhor, de recebermos o entendimento, a compreensão, a informação, a elucidação da verdade que nos toca, que é a imortalidade da alma, e do ensinamento do Evangelho de Jesus. Aí ele continua assim: quer dizer, pensamento comum significa unidade de intenção, de vontade, de desejo e de aspiração. Quem não tem esperança de vir a uma casa religiosa, e eu não vou distinguir nenhuma, venha para sentir-se melhor. Ou não é? Todos nós. Eu brinco até muitas vezes, e aqui vou repetir, quando alguém faz abertura às vezes, né? Eu tinha uma senhorinha no Céu do Amor, 40 anos fiquei por lá, e eu lembro que toda vez que ela abriu o trabalho, ela dizia assim: meus irmãos, vamos esquecer nossas dores, e vamos nos concentrar na bondade. E aí uma senhora veio e disse: seu João, eu não posso esquecer, eu só venho por causa delas. Como é que eu vou esquecer? Aí eu tive que explicar para ela: não. A maneira dela falar, ela quer dizer o seguinte, que se nós ficarmos só focados nas dores, se nós tivermos uma angústia, tiver uma aflição, se nós tivermos uma distonia com alguém que nos cria assim um certo rancorzinho, e nós viermos para a casa religiosa com aquele rancor aflorado, nós não vamos captar nada aqui. Até o passo, né? Vamos tomar de guarda-chuva. E guarda-chuva de aço. Porque o guarda-chuva de 99 ele passa o espinho, né? Aquele é bonzinho. Mas nós vamos tomar com guarda-chuva de aço. Vai refletir tudo, vai se espalhar, vai se esparzir, como dizem os espíritos. Então o que ela quer dizer é que a gente tem que abrir o coração, abrir o sentimento, para poder, né, ter algum conforto, algum entendimento, alguma compreensão, que ao retornarmos a gente possa trabalhar melhor os nossos problemas. Porque não é o que vem na nossa direção que faz tanto estrago, é como nós trabalhamos o que vem. Isso é que faz diferença. Porque a gente percebe, né, que cada pessoa tem uma característica. Né? Outro dia a minha companheira lá de 40, vai para 47 anos, dizendo, brincando comigo, muito tempo, filho, isso, aquilo, problema, tal. Aí eu olhei para ela, mas calma, mas eu não durmo. Eu durmo. Aí eu conversando com ela, cada um de nós tem uma estrutura emocional diferente do outro. A nossa estrutura emocional não é igual. Então tem uns que vem uma coisa complicada dessa e ele trata aquilo com uma maneira e daqui a pouco ele não resolveu tudo, mas está mais tranquilo. Tem gente que vê uma coisinha de nada, vira se joga na parede, faz. Puxa, então não é o que vem, é como nós trabalhamos essas circunstâncias. Por isso eu digo, falo em esperança. Aí ele coloca uma expressão aqui que eu acho muito interessante. Eu não vou perder, vou ter que ler algumas coisinhas aqui, porque ele realmente foi não só sutil, né, mas os espíritos bondosos dizem que era o bom senso encarnado. Então ele coloca aqui assim, se todas forem benevolentes, as reuniões, todos os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar, sentindo-se à vontade. Produz um efeito físico que reage sobre o moral. E a isso o Espiritismo explica. Porque o Espiritismo explica a questão dos fluidos, né? Da nossa ascensão dentro do processo de entendimento e compreensão, da recepção que possamos ter das benesses que os Espíritos nos dirigem. Colocar-se à disposição para que a bondade aconteça.
Porque se a gente não se colocar à disposição, nada recebe. É refratário mesmo, a gente diz. Depois ele continua dizendo assim, ó. Produz uma espécie de efeito físico, como ele diz. E aí ele diz assim, nas reuniões homogênicas e simpáticas de qualquer culto religioso, olha o que ele diz, se fundamentadas na união de pensamento, se fundamentada na união de objetivos, nós adquirimos forças morais. E aí essa expressão é fantástica. E aí recuperamos as perdas fluídicas do dia a dia. Porque nós perdemos uma barbaridade. É como eu disse ainda há pouco, nossa brasinha, que está apagadinha por aí, tem que vir para o Brasil. Aqui nós recuperamos as energias. Pela radiação do pensamento, como a gente recupera as condições da força material com o alimento de cada dia. A gente precisa, né? Ter lá o padrão. Então a gente precisa da prece, do entendimento, da compreensão para nos fortalecer. Continua ele dizendo, para os espíritos essa comunhão tem até um caráter excepcional, porque aí diminui a divisão e foge do isolamento. E aí olha o que coloca aqui, ó. O isolamento, tanto religioso como social, nos conduz ao egoísmo. Nós achamos que nós somos autoconhecedores do Evangelho, autoconhecedores de doutrina espírita, e nos isolarmos, nós viramos opinião. E a opinião vai nos levar ao orgulho, pode ter certeza disso. Então a gente precisa entrosar-se, a gente precisa dividir, a gente precisa estar mais apto a essa condição de, né? Diz aqui. Aí eu lembrei da expressão evangélica que sempre nos contaram e nos passaram, do feixe de vara, né? Quer dizer, você tem lá uma vara, você quebra, tem duas, quebra. Hoje eu até sou brincalhão, digo, agora tem uns que são alterofilistas, né? Eles até quebram aí 10, aí 12, não estou dizendo que não, né? Mas daí a quebrar muitas não dá. É? Por quê? Porque junto. E aí a expressão que é tão popular que diz, a união faz a força. Então, quando nós nos reunimos, depois vai se repetir esse fato aqui, essa proposta, mas quando a gente se reúne em nome de Deus, nós unimos forças. Quando um faz a prece, tem uma relativa força. Quando muitos fazem prece juntos, a força é extrema de outros. Então, se eu trago a dor de um meu e venho na casa religiosa pedir socorro, e lá em casa eu já... Tem uns que vêm conversar com a gente, no atendimento fraterno, e dizem, olha o que eu tenho rezado. E aí tem aquela expressão popular que diz, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Verdade ou não é? Né? Mas quando eu venho rezar em comum, a força da minha prece cresce. Porque aí eu não estou mais sozinho. Eu já estou participativo de uma equipe. Todos pedindo, mas também todos, preferencialmente, e isso a gente é levado pela lógica, agradecendo. Que a gente pede muito, agradece pouco, mas é bom a gente entender que é preciso agradecer. Perdas fluídicas, recuperação. Diminui o isolamento, né? E os dois são... Aí ele diz assim, ó, então, por que é que nós não temos lugares específicos, ou dias específicos, ou horas específicas para tratar das coisas do céu? Porque nós temos um monte de horário marcado e agendado para as coisas da terra, ou não é? Hoje é mais incomum, mas antigamente, todo ano, perto do Natal, a gente recebia nas casas espíritas a oferta da federação para as agendas espíritas. É? E eu, quando conversava assim na doutrinária, eu dizia só essas agendas que o pessoal comunicava, ó, chegaram as agendas, tal, para o ano que vem e tal. Aí eu sempre brincava e dizia assim, olha, é bom que a gente agende também os dias da prece da gente. Porque a gente agenda lá que vai comprar um carro novo, a gente agenda que vai pintar a casa, a gente agenda que vai não sei o quê, a gente agenda não sei o que lá, que vai ter um aniversário, vai ter festa, mas a gente não tem o costume de agendar, distinguir os dias que a gente
costuma ir na casa religiosa, que a gente costuma ter uma atividade de carinho, o dia do nosso evangelho no lar. A gente não tem muito, a gente não costuma marcar isso aí. Então, diz aqui, né? Ele diz, porque se nós temos tantos lugares e marcamos tantas coisas para as coisas da terra, por que nós não podemos distinguir dias, horários, momentos para as coisas do céu? Hoje eu trouxe uma cola grande, mas é porque eu tirei tudo de lá. Isso aqui estava tão miudinho que eu já não... Aí ele continua dizendo assim, dissemos que todas as assembleias religiosas têm como grande objetivo a comunhão de pensamento e sentimento. E isso é um efeito porque a palavra religião quer dizer laço, ou o religar-se, como alguns autores usam. Ora, se estamos reunidos aqui agora, nós estamos criando um laço de entendimento, de compreensão, um laço religioso, um laço de esperança. Está tudo aqui imbuído nisso mesmo. Aí ele diz assim, laço moral ligando o coração das comunidades. Aí vai lá a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. Ou seja, a gente vem e muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, ele também veio. Fazemos ou não fazemos isso? E até no dia que a pessoa não vem, a gente diz assim, puxa, que pena ele não pôde vir. Que assim seja o nosso pensamento, não seja daquela senhorinha lá que diz, os malandros ficaram em casa. Né? Certo? Era o que a outra senhora fazia o contrário, ela dizia, neném, vou rezar em casa. Então a gente sente falta um do outro, ou não sentimos? Eu até sou muito brincalhão, mas eu não posso deixar de repetir algumas coisas, porque eu lembro um colega que disse que eu adoro a presença de vocês como espírita, e vocês adoram reuniões, que quando vocês terminam a reunião de vocês, ali no lado de fora vocês fazem diversas reuniãozinhas, junta 3 aqui, 4 aqui, porque a gente vai conversando, sai ou não sai? Sai batendo papo, chega perto de um carro, fica mais uma turminha, e se vocês gostam tanto de reunião espírita, que depois vocês se reúnem ali fora em grupinhos. Que isso, lá na frente do Ceará, como no caminho de luz, também sai, fica conversando ali. Até porque aqui dentro, no momento que chegamos, é preferencial o silêncio, né? Porque nós estamos nos harmonizando com a casa. Aí depois ali fora a gente acaba perguntando, como é que tu vais, o que tem, como é que está teu filho? É assim ou não é? É uma proposta de união de sentimento. E aí onde ele diz aqui, dissemos que o verdadeiro objetivo é a comunhão do pensamento. A palavra religião é laço. Laço moral liga corações. E coração da comunidade. Quer dizer, nós estamos em comunidade aqui. Aí ele coloca lá assim, se assim, diante de tudo que nós conversamos, ele diz, né, diante de tudo que eu já coloquei, perguntarão os senhores, espiritismo é uma religião? E aí ele dá uma resposta clássica. Isso é Kardec, está lá na Revista Espírita, e ele diz assim, sim, sem dúvida, senhores. O Espiritismo, no sentido filosófico, é uma religião. E até agradecemos ao Criador, ele coloca aqui de outra forma a palavra, ele enaltece, porque ele diz que essa religião espírita, no sentido, ele diz assim, ela fundou os elos da fraternidade, da comunhão do pensamento, mas não foi sobre convenções, sobre crenças outras, sobre crenças absurdas. Não, ela trabalha exatamente, ele diz aqui assim, as mesmas leis da natureza. Quer dizer, explica os chamados milagres, que não foram milagres, explicam as assertivas do chamado céu e inferno, que não existe lugar, né, gente? Eu costumo dizer que eu ainda não vi nenhum professor de geografia, do prézinho ao mais avançado estudo da universidade, que tem um dia chegado lá no quadro, botado um mapa e disse assim, aqui é o inferno, e aqui é o céu. Não conheço isso. Que não é um estado de alma, é questão de foro íntimo. Então, ora podemos estar aqui, e ora já podemos estar, às vezes não passa nem um segundo. Quantas vezes a gente acorda e diz, poxa, hoje parece que eu estou no meu céu. Aí a gente olha para o lado e vê aquele rosto todo no lado da gente,
aquele rosto meio torto, assim, no travesseiro, tá? E a gente não teve conforto no dia anterior por alguma coisa, a gente já fica, "Ih, vou ter que passar mais um dia." Pronto, já jogamos tudo fora, já não está mais no céu. Eu estou usando essa brincadeira porque eu tenho uma cunhada já desencarnada que cansou de dizer para mim que se ela soubesse que o meu irmão era tão feio quando acordava, ela não tinha casado com ele. Porque ele acordava com o rosto meio marcado, assim, meio torto. Né? Então por isso que eu brinco assim, né, que a gente olha para o lado, já, ou então um filho fala, mãe, pai, de novo. Pronto, já perdemos tudo, já não estamos mais no céu. Né? E o inverso é verdadeiro, às vezes a gente se apura de uma forma, tem grandes dificuldades, mas daqui a pouco a gente se estabelece, raciocina, e daqui a pouco a gente já não está mais naquele inferno astral, vou usar a expressão assim para não ir muito, né? E daqui a pouco a gente já está um pouquinho mais ameno. A doutrina espírita explica. Ela explica, por exemplo, né, porque as obras são diversas, para lá, o Céu e o Inferno, que é uma obra que ninguém gosta de ler, só pelo título. Mas leio que é importante. Depois nós temos lá, no final da sequência toda, nós temos lá a Gênese, que vai nos explicar da criação da Terra. Aí da criação da Terra eu não esqueço uma brincadeira que eu gosto de fazer, né? Aquele personagem que nós sempre dizemos, quantos dias Deus criou o mundo? 7, né? Mas descansou no outro, né? Aí depois pegaram o sábado e solaparam o sábado, porque o sábado é o dia que ele descansou, nem era o 7º dia. Tá bom, a semana não tem 8 dias, mas tudo bem. Sim, não, eu sei. Mas aí, olha só, o que acontece? Explica pra gente. E aí eu não esqueço aquela brincadeira do sapateiro, que o cara levou um sapato, deixou lá para ele, e ele disse, em uma semana eu te entrego. Passou meses e ele não entregava. Aí o cara foi lá, bravo, chegou para ele e disse, amigo, faz favor, Deus fez o mundo em 7 dias, cara. E tu não entregaste meu sapato faz 7 meses? Ele disse, mas Deus fez todo mundo descalço. Ninguém calçava. Certo? Demorou mais. Então, né? Aí vamos lá para o Adão e Eva. Que foi o princípio de tudo, pelo menos a nós foi dito por muito tempo. Mas até nos fatos bíblicos, lá na informação bíblica, diz assim, Adão e Eva, o primeiro casal do nosso mundo. Um de tal maneira e o outro feito da costela. Eu até brinco até hoje com a minha companheira, dizendo o seguinte, eu não sei se foi do lado esquerdo ou do lado direito, é a costela, né? Não sei se pegaram daqui ou daqui, ainda não sei. Que às vezes a gente tem dificuldade, né, de relacionamento, compreensão, todo mundo lá. Mas, poxa, aí era o único casal, foi o começo da criação. Não importa se veio do barro, isso aí eu não vou entrar em detalhe, porque também não foi, né? Tá? Mas, aí tiveram 2 filhos, homens. Caim e Abel. Aí lá está escrito em determinado momento, dizendo assim, Caim matou Abel. Foi para outras terras e casou-se. Com quem? Se só tinha um casal. Eles eram únicos. E tiveram 2 filhos homens. Com quem ele casou? Ele foi. Porque foi verdade, ele foi. Porque aquilo não foi assim que funcionou. Não era daquela maneira. Eu lembro de uma senhora que estudou com a gente um monte de tempo no Ceará. O dia que nós tratamos desse assunto, ela sumiu. Aí um dia eu encontrei o marido dela lá no mercado e perguntei, escuta, por que vocês sumiram? Seu João, quando o senhor quebrou o Adãozinho de barro da minha mulher, ela não quis mais saber de nada. Mas a gente precisa quebrar as nossas referências antigas pela linha do raciocínio. Raciocinar. Eu estou só fazendo uma afirmativa. Outra coisa, eu estava no Ceará do Amor, quando nós estávamos fazendo uma construçãozinha lá atrás, aproveitando que vocês estão construindo ali, e nós estávamos na pintura de uma sala. E adentrou um senhor, não me perguntem, ele viu que lá na frente estava escrito Centro Espírita, Ceará do Amor, filiado à Federação e tal. Mas ele adentrou, chegou lá em cima e disse, o senhor tem um tempinho? Eu disse, estou pintando, filho, mas o que houve? Aí ele disse para mim assim, é que eu quero falar da minha religião para o senhor, da minha religião. E quero falar de Adão e Eva. Aí eu olhei para eles, vamos combinar uma coisa. Vai para casa, faz um estudo. E quando tu descobrirem a cor da pele do Adão e da Eva, tu volta para conversar comigo. Porque senão não teria como nós explicarmos toda essa diversidade que existe das raças em geral, das criações em geral. Temos? Não tem como explicar.
Porque se a origem é a mesma, não tem como, gente. Mas o que nós temos, porque ele começou a falar dos assuntos, e foi indo, e falou, não, calma, vamos devagarinho. Tem um até que pediu, chegou lá e disse para mim assim, eu preciso falar da minha religião para o senhor, e quanto tempo você precisa? Aí disse, 1h30 por aí, bom, depois você vai me dar 1h30 para falar da minha. Ele foi embora, não voltou mais. Porque o cara compreendeu, tentar, Então, gente, a gente precisa esclarecer sobre essas coisas. Para tirar o espírito da letra. A letra é morta. E a ciência material já comprova que isso foi totalmente diferente. Tanto a criação dos orbes, dos planetas, que não foi 7 dias, foram eras, tempos, bilhões de anos, para a questão da criação do ser. Então a doutrina espírita traz essas informações. Trouxe de volta os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E eu não esqueço um colega fazendo doutrinária, até familiar, que ele, para provocar o entendimento, ele perguntou assim, para que fizeram o Evangelho novo? Que já existia o Novo Testamento. Mas o que ele quis dizer, o que ele quis trazer foi o seguinte, era preciso. Porque Jesus disse, Consolador prometido, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e muito mais. E esse evangelho que nós temos aqui como proposta, ele trouxe todas as passagens e ensinamentos de Jesus, com um dicionário maravilhoso, com um esclarecimento maravilhoso, eu chamo de glossário, em que os espíritos retiram o espírito da letra, dizendo exatamente o que Jesus quis dizer. Porque ele falava da época, de momento da época, de pessoas da época, mas falava para o futuro da alma. Não para aquele momento só. Então, aí ciência, filosofia maravilhosa no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Eu estou tocando assim porque não é minha função fazer exatamente aquele contexto, mas falar de religião. Aí, para nós irmos finalmente, ele bota aqui, sem dúvida, no sentido filosófico, espiritismo e tal, Aí depois ele bota assim, então por que declaramos que o espiritismo não era mais uma religião? Ele fala da frase lá. Para diferenciar, porque não existe dois termos para distinguir, dos cultos e formas que ele não tem. Espiritismo não tem forma, não tem isso, não tem aquilo, não tem. É tudo uma questão dele, não tem processo. E estou eu aqui falando para vocês, e se eu disser para vocês que eu nunca participei de encontro nenhum onde a gente se preparava para falar na tribuna espírita, eu estou mentindo. Já passei e até já coordenei. Mas qualquer um pode fazer isso. Não precisa de diploma, não precisa disso, não precisa de nada. Agora ter a disciplina, a lógica de querer aprender, de colocar-se como voluntário, não voluntarioso, porque a pessoa às vezes quer ser voluntário, mas vira voluntarioso, quando quer fazer do jeito que quer, da maneira que quer, no dia que quer. Isso não funciona. A gente precisa perguntar como é que está sendo feito, para que está sendo feito, e colocar só, eu posso ajudar. E assim a forma. Aí vamos lá. Aí ele diz assim no final, as reuniões espíritas podem, porque ele estava falando lá em 1860, como eu disse ali, ele diz assim, a reunião espírita pode ser feita religiosamente, ele quer dizer, tendo hora marcada, tendo momentos, tudo direitinho, com o recolhimento e o respeito que tal fato requer, podendo-se até na ocasião fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum. Aí ele vai num feixe maravilhoso, um desfecho maravilhoso, diz assim, lembrando sempre deve ser de um sentimento moral, todo espiritual, todo humanitário, da caridade para com todos, que compreende os vivos e os mortos, desde que nós já sabemos e tomamos conhecimento que os mortos fazem parte da humanidade. Porque às vezes a gente tem umas confusões, pessoas mortas, separou, não separa.
Eu costumo usar uns termos que às vezes a pessoa fica rindo para mim, depois ela entende. Mas eu digo assim, quando eu falo de pessoas, muitas vezes eu estou falando de espíritos, de mortos. Porque são pessoas ou não são? São seres ou não são? São, porque o verdadeiro ser é o espiritual, não é o material. Vou fazer uma brincadeira, nada contra o preceito de cada casa fazer, tá? Mas, por exemplo, nós chegamos numa casa e encontramos lá 2 livrinhos onde a gente bota o nome para prece. Um estava encarnado e o outro estava desencarnado. Não tem nada contra, por favor, tá? Certo? Não tem nada demais. Mas a mesinha era muito curtinha, pequena, estava dando problema com aqueles 2 livros ali. Aí eu supri um livro e botei lá prece pelos necessitados. Aí uma senhorinha me procurou e disse: ô, Sr. João, mas aí onde é que eu escrevo? Eu digo: não, mas onde é que eu escrevo os mortos? Aí eu disse para ela: estão mortos? Porque se tivesse mortos de verdade, para que nós não fazemos prece? Estão vivos. Vivos. São iguais. Pela função lógica de não terem o corpo, mas estão vivos. Então, toda vez que nós temos o nome de alguém encarnado ou desencarnado, é no mesmo preceito do Criador, no mesmo entendimento do Criador. São filhos iguais. Você foi para vocês, eu fiz essa brincadeira agora porque o espacinho da mesa estava complicado. Aí eu queria, pelo menos, que ficasse um livrinho só, sabe? Mesmo a gente escreva lá, encarnados e desencarnados, pronto, não tem problema. Mas quando ela veio pedir explicação, a gente teve que, pelo menos, arejar, né? Aí diz aqui assim: desde que entendamos e temos a compreensão que os mortos também fazem parte da humanidade. Aí, indo para o encerramento mesmo, o Livro dos Espíritos tem lá uma pergunta. Kardec faz a pergunta assim para os espíritos: o Espiritismo será a religião do futuro? Tem essa pergunta lá para os espíritos. E só qual foi a resposta que eles deram? Não. Mas será de certeza, aí a certeza eu estou colocando, o futuro das religiões. Porque não haverá e já não há muitas religiões que não têm um dia de tratar dos assuntos, sejam quais forem, pela eternidade da alma. 99% das religiões, vocês podem ler os preceitos deles, eles são espiritualistas. Não são espíritas, mas são espiritualistas. Tem lá a expressão alma, tem lá a expressão espírito nos seus livros diversos. A religião ainda mais forte em termos de anseios da maioria, diz lá claramente para a gente assim: a gente morre e aguarda o dia do juízo final. Já escutaram isso ou não escutaram? Bom, mas peraí. Se morre e aguarda o dia do juízo final, o corpo perece, apodrece, e hoje até queima-se. Se não for o espírito, quem é que espera o dia? Existe um diferencial entre esse processo de dizer espera e chega lá, que a doutrina espírita esclarece que a reencarnação é lógica, que faz com que o espírito não fique já premeditadamente aguardando o dia lá, porque ele vai ter oportunidade. Esse é o diferencial. Mas é espiritualista, não é? Porque ela está falando disso. E as outras, em geral, todas elas já têm esse preceito. Pode ter uma exceção de uma seita, uma coisa qualquer que tem o seu preceito lá de coisa. Mas, então, diz lá assim: o Espiritismo é a religião do futuro? E a resposta que eles dão é clássica: não. Mas será o futuro de todas as religiões. Todas vão de convergir, mesmo no seu entendimento, no seu lugar, na sua maneira de pregar, mas não terão como fugir. Tem uma palestrinha lá que o título diz assim: reencarnação, por exemplo, né? Reencarnação. Acredite você ou não, ela existe. Não adianta fugir. Vamos ter que chegar lá. E cada vez mais se chega, porque as comprovações são enormes hoje em dia. Então, queridos irmãos, quando nós formos consultados, quando nós formos perguntados,
ou quando nós tivermos oportunidade de conversar sobre isso, tenho certeza absoluta, Espiritismo não é uma religião a mais, mas Espiritismo, pelo preceito e pela lógica do entendimento, dos encontros e tudo que se faz, é um fator religioso. E quem diz isso não é o João. Está aqui na Revista Espírita por Kardec. Nosso carinho, nossa gratidão por termos tido a oportunidade de voltar a esta casa. Eu sempre costumo dizer que eu reconheço todos os rostos que eu já vi em todas as casas. Eu tenho a facilidade de gravar a fisionomia que dava até para fazer a fotografia de alguns. Chega lá, sentar lá e fazer. Eu só porque eu não sou bom desenhista, já não dá. Mas também vejo, de vez em quando, em casas outras, rostos novos. Para caracterizar exatamente o que nós acabamos de afirmar. Sempre tem gente nova em busca de respostas para as compreensões da imortalidade da alma que é nossa. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a vocês, mais uma vez, por terem tido a paciência de nos ouvir na noite de hoje. Uma boa noite a todos.